Na sequência ainda desse capítulo dos procuradores, o artigo 107 estabelece quais são os direitos básicos do advogado munido então desse instrumento de mandato que o habilita a postular em nome de alguém. Então tem lá requerer nos autos o que for do seu interesse, retirar os autos do cartório, examinar o processo onde quer que ele esteja, portanto se relacionar com o processo em juízo. No capítulo seguinte, ainda dentro desse contexto de partes e de procuradores, o artigo 108 trata da possibilidade de sucessão das partes, ou seja, sucessão é a possibilidade de uma parte ser substituída por alguém que não estava originalmente na lide e toma o lugar dessa parte, afastando, portanto, a parte anterior substituída e se colocando como nova parte. Portanto, a sucessão indica uma substituição no polo ativo ou passivo, em que a parte anterior originária cede o seu lugar para aquele que passa a ser o titular do polo ativo ou do polo passivo. O artigo 108 diz que essa situação de sucessão é excepcional. Excepcional justamente porque, com a citação do réu, a relação processual se estabiliza e a regra é que ela se mantenha do modo como ela se estabilizou, de modo que as partes que foram objeto da ação que teve a citação válida confirmada devem ser as partes que permanecerão até o final do procedimento. Então, o 108 diz: no curso do processo somente é lista a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei, ou seja, somente com autorização da lei é possível que haja uma troca, uma substituição de uma parte por outra pessoa. Uma das substituições mais comuns é aquela que ocorre quando a lide envolve como objeto da discussão um bem. E esse bem, no curso do processo, é alienado. Portanto, uma outra pessoa passa a ser a titular daquela coisa discutida em juízo. A regra, entretanto, no artigo 109, é que a alienação da coisa no curso do processo não necessariamente promoverá a substituição da parte, já que a lide está estabilizada com aquela parte que era a dona e que, portanto, a coisa, se tornando litigiosa com a ação, tende a permanecer com essa pessoa os riscos dessa demanda. Portanto, mesmo que a coisa venha a ser alienada no curso da demanda, o novo adquirente não necessariamente se introduzirá na demanda. Só acontecerá isso se a parte contrária autorizar que o antigo dono seja substituído por aquele que adquiriu a coisa. Nós não temos como impor à parte contrária que o novo adquirente da coisa venha se integrar na ação. A regra, portanto, é da não alienação da coisa no curso do processo. Mais do que isso, mesmo que a coisa seja alienada, a regra é que a parte contrária não seja obrigada a aceitar a intromissão desse adquirente na ação. Se, entretanto, a parte contrária não ver nisso nenhum problema, então ela aceita a substituição e aquele antigo proprietário se afasta da ação e é substituído pelo adquirente na demanda. De qualquer jeito, mesmo que não se tenha essa substituição, os efeitos da sentença serão suportados por esse adquirente, mesmo que ele não tenha sido integrado na ação. Por quê? Porque a sentença atinge a coisa. E ele, como atual dono, mesmo que não tenha integralizado, não tenha se integrado à ação, ele sofrerá os efeitos da sentença não por ser parte, mas por ter interesse numa coisa que era litigiosa e que ele adquiriu sabendo que era litigiosa e, portanto, correu os riscos de sofrer os efeitos da sentença. Ok? Voltamos em seguida.